Foi este um resumo da intervenção do diretor executivo da Umunga, João Malabindela, no Fórum das ONGs que está a decorrer em Banjul, na Gâmbia. A contratação pública corresponde à aquisição pelo Estado e outras entidades públicas de bens e serviços necessários ao desempenho das suas funções. Em Angola, é regulada pela Lei dos Contratos Públicos número 41/20 de 23 de dezembro. Este processo tem levantado muitas preocupações por parte dos cidadãos, tudo por causa de pequenos detalhes, tais como os incumprimentos nas execuções, violação da Lei dos Contratos Públicos, violação das regras anuais de execução do Orçamento Geral do Estado e de matérias conexas e, se não mesmo, pequenos indícios de atos de corrupção. É por este motivo que a Umunga, no seu programa Corrupção e Crime, traz como análise a transparência no processo de contratação pública. Estamos a contar hoje com a participação de Felisberto Amado, arquiteto. Muito bom dia. Bom dia, caros representantes da Umunga e caros ouvintes da Rádio Eclésia. Temos também aqui o Dr. Vicente Neto, que é jurista. Muito bom dia. Bom dia, Carmen. Bom dia à Umunga no geral. Bom dia aos meus colegas de painel, o arquiteto Amado e o sociólogo Nelson, e a este auditório que certamente se acompanha. E temos também alguém que fará o enquadramento sociológico, que é o Dr. Nelson Dengue, que se ausentou temporariamente, estou de mais à volta aqui para saudar o auditório. Assim, caro ouvinte, destacamos que a sua opinião também é importante e os contatos telefónicos para os quais terá de ligar para participar do programa são 926 23 19 19 ou 996 19 19. Podem ainda participar comentando na live que está a ser transmitida na página do Facebook da Umunga. Bem, obrigado, Carmen, pela introdução. Vamos também aproveitar já cumprimentar o Dr. Nelson Dembe. Muito bom dia. Bom dia, Donaldo Souza. Bom dia Carmen. Bom dia também ao Dr. Amado. Bom dia ao Dr. Vicente. Bem, vamos continuar com a nossa conversa. A Carmen já anunciou aqui os contactos para quais os ouvintes terão de ligar. Vamos continuar com a nossa conversa. Bem, eu quero fazer uma primeira pergunta, mas introduzindo desta maneira. Foi criado um plano estratégico de contratação pública 2018-2022, um plano que visa suprir as insuficiências e desconformidades detectadas aos níveis legal e regulatório nas operações de contratação e práticas de mercado, de integridade e transparência do sistema. Para introduzir mesmo a nossa conversa, eu gostaria de ouvir a vossa apreciação quanto a este plano e também já as primeiras considerações. Doutora Amado, eu mesmo vou começar com o doutor Amado. Exatamente, do arquiteto Amado. É que não fala de questões de leis, né? Exatamente. Temos aqui o jurista, que provavelmente seria a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Exatamente. Mas eu diria que, assim, de facto, o país tem muitas leis. O nosso país quer mais leis. O problema está depois no cumprimento dessas leis, né? E não só, e diz que geralmente o exemplo parte de onde? Parte sempre de cima, né? De cima para a base, os exemplos têm que ser. E o que nós assistimos, de facto, é que mesmo a partir do topo, né, começam as violações dessas mesmas leis e daquilo que está demandado, está escrito, né, para cumprimento legal. Então, se o topo falha, quer dizer, claro que o resto depois vem por aí abaixo e não há sequer cumprimento. Era, no fundo, o arquiteto Amado acompanhou bem este plano? Sim, não acompanhamos este plano. Eu sou uma pessoa muito ligada à área da construção civil. Exatamente. Que, por acaso, tem bastante leis e é onde tem aquela questão das tais contratações e as diversas formas
de contratos e por aí fora. E que nós assistimos, de facto, que muitas vezes nada disso é cumprido. Né? Inclusive, há uma lei que tinha a ver com pôr o fim à questão do monopólio. E isso deve, né? O que é que está acontecendo, por exemplo, em Angola, relativamente naquilo que se refere à contratação, né, para obras quer emergenciais, quer mesmo para as obras do PIN e outras obras que têm que estar a decorrer no país. Não basta ter leis. Ter leis e é preciso que as pessoas as cumpram. Mas e o exemplo tem que partir de cima. Né? Se de cima não mostra essa vontade, esse interesse do cumprimento da lei, quer dizer que depois o resto é muito mais torna-se muito mais complicado. Né? Estamos no mês de outubro, faltam apenas alguns dias para o ano terminar. Acha pertinente falarmos desta temática logo hoje, tendo em conta a sua área que domina? Sem dúvida nenhuma, até porque estamos a chegar ao fim do ano, né? O ano administrativo, se possa assim dizer, e é a altura de facto começar a fazer balanço e começar a perspectivar, né, o próximo ano. Não é por acaso que está agora em força, né, o Orçamento Geral do Estado, né, que vem, de facto, trazer as bases daquilo que será o orçamento ou a atividade do Estado ou do Governo para o ano de 2023. Por isso, creio que sim, que é a altura, e acho pertinente, né, para debatermos estes assuntos. Aliás, nunca são demais, nunca são demais, até porque quando falamos da questão da corrupção e da transparência, quer dizer, são coisas que vão ter que levar ano, né? Vão ter que levar ano, e é preciso, de facto, uma educação social e uma moralização da sociedade para que as coisas possam, de facto, começar a melhorar. Okay. Muito bem, Dr. Vicente Neto é jurista, penso que acompanhou melhor sobre este plano estratégico. Qual é a sua apreciação para introduzir então o nosso debate? Pois, eu quero mais de forma reiterada saudar e agradecer o convite que me foi formulado relativamente ao plano estratégico para o processo de contratação pública. Surgiu na esteira. Nós sabemos que Angola teve, portanto, várias realidades do ponto de vista prático que, em princípio, por alguma tendência de falha normativa e não só, os processos, portanto, não corriam nos ditames normais, pelo menos naqueles que deveriam do ponto de vista prático. Sabemos que depois das eleições de 2008 tivemos uma outra Constituição de 2010 e essa Constituição de 2010 trouxe consigo vários princípios da legalidade. Na verdade eram princípios que já faziam parte ou fazem parte sempre de um Estado de Direito, mas com alguma acentuação maior. O princípio da legalidade, da proporcionalidade, da imparcialidade, da igualdade. E o principal, que é o princípio da legalidade, que acaba sendo o princípio direcionador de todos os atos que serão praticados pela administração pública. Volta e meia, não obstante terem entrado várias leis em vigor que pudessem, portanto, do ponto de vista de regulação, propiciar condições para que a aplicação da lei relativamente à contratação pública pudesse ocorrer nos termos a que o Estado, portanto, cria, nos termos mais transparentes e legais possíveis. À medida que o tempo foi passando, determinadas práticas foram claramente deixando aquém daquilo que se esperava, daquilo que se queria. Daí a criação desse plano estratégico, com vista a quê? Com vista a maior transparência, com vista a maior imparcialidade, com vista à igualdade, mais do que isso, com vista à prossecução do interesse público, que acaba sendo o baluarte principal no domínio das atividades levadas a cabo pela administração pública. Todavia, com essa questão estratégica, em 2010 tivemos uma lei da contratação pública, em 2016 tivemos uma outra lei, a Lei 9/16, que é a Lei dos Contratos Públicos. Em 2020, né, tem a Lei 41/20, de 23 de dezembro, que acaba sendo mais
nova, que vem mesmo na esteira, portanto, desse plano estratégico. Com que aspecto? No sentido de melhor adaptar os conteúdos normativos à contratação pública dentro da nova realidade. Que realidade? As várias levadas a cabo pelo Executivo angolano, nomeadamente o combate à corrupção, ao nepotismo, o combate, portanto, ao favoritismo de pessoas. Portanto, hoje em dia nós temos uma lei que, do ponto de vista prático, já traz vários intervenientes no processo de contratação pública. Não é um processo linear em que quem intervém na parte primária é o mesmo que vai ter a capacidade, portanto, de decidir. Essas inúmeras intervenções vão permitindo com que o alcance prático, com vista à transparência e com vista mesmo ao rigor para a aplicação desta lei, seja, portanto, mais efetiva. E aqui a ideia é exatamente a questão da transparência e, acima de tudo, da legalidade com vista à prossecução do interesse público, porque os contratos públicos têm em vista interesses públicos. Por terem em vista interesses públicos, é necessário que estejam devidamente salvaguardadas, portanto, as condições de efetivação desses interesses. Muito obrigado, Dr. Vicente Neto. O Dr. Nelson Dambe, sociólogo também, foi convidado para fazer um enquadramento sociológico. Qual é a sua primeira apreciação quanto a este tema? Pronto, primeiramente, quero agradecer novamente a oportunidade que concedem por esse justiça telefónico. Temos que considerar que, em primeira instância, o contrato público, também conhecido como contrato administrativo, surge na observância da criação de uma lei que efetivamente tem o objetivo de contratar uma determinada pessoa, pessoas coletivas ou singulares, para a prestação de um determinado serviço. Claro que a lei, portanto, surge também, tem consequências do ponto de vista dos reflexos sociais, aquilo que essencialmente é tratado quer na administração pública como na administração privada, no respaldo da visão de Max Weber, quando falou sobre os modelos burocráticos. Portanto, os modelos burocráticos que olham fundamentalmente para a questão da organização administrativa têm essencialmente um reflexo ao nível social. É claro que a contratação pública tem um processo de regulamentação, que, portanto, deve se cumprir etapas, deve se cumprir níveis, fundamentalmente para criar o nível de transparência que se impõe, para criar também a tal abertura e a percepção da imparcialidade, a isenção e também a evitar a especulação, e que claramente, quando o indivíduo é bem informado sobre todo o contrato público, portanto, eleva também o nível de cidadania e que efetivamente o cidadão tem do ponto de vista de direito à informação naquilo que é a res pública, que é a coisa pública. É claro que existe um governo que, portanto, é eleito para gerir a coisa pública e que, portanto, cria uma determinada lei de contratação pública, que essa contratação deve partir na observância de uma lei, que efetivamente deve olhar para um nível de transparência que se impõe, para que efetivamente também, do ponto de vista de cidadania, o cidadão, a sua recomendação oportuna, acompanhe de forma milimétrica a gestão pública naquilo que é a perspectiva da política de participação ativa do cidadão. É óbvio que, do ponto de vista de integração social, aquilo que na perspectiva de Emílio Durkheim falou de três pressupostos fundamentais, que é a própria integração do indivíduo sobre a sociedade, a questão da ordem moral e o primado da sociedade sobre o indivíduo, surge efetivamente um elemento que torna o indivíduo sociável participando, portanto, nas decisões da coisa pública, através da tal chamada política de miniatura, em que o indivíduo participa diretamente, dando as suas opiniões e, portanto, ter o direito à informação de todas as decisões que foram traçadas do ponto de vista de política pública pelo governo e pelo poder político que sustenta o governo. Falaste de que é importante que o cidadão conheça ou saiba melhor como são feitas as contratações públicas e também ter esse direito de informação. Na sua opinião, como sociólogo, qual tem sido a
o discurso dos cidadãos quanto a este aspecto? Há este direito, há esta vontade de querer anunciar e informar os cidadãos? Nós temos vindo a registrar um nível um pouco de abertura por parte do governo. Depois da exceção do presidente João Lourenço, em 2017, trouxe uma pequena abertura naquilo que é a difusão de mais informações relativamente ao governo e, por exemplo, ao nível do setor da educação, ou por exemplo, a contratação pública é feita através de 2 ditames, quer por via de concursos por via de exame ou no caso da educação, por via de documentação. E que, claro, que nos últimos tempos tem havido uma evoluçãozinha, apesar de que, portanto, não há uma consolidação do ponto de vista de transparência, há sempre alguns focos de bocas pequenas que, portanto, reclamam sobre algumas situações de empresas contratadas que, portanto, não colocam. Essas bocas pequenas. Sim, bocas pequenas é alguns indivíduos que reclamam de portanto, algumas tabelas que não são fixadas na empreitada de uma determinada empresa. Portanto, é um direito que o cidadão aqui, portanto, confere a um cidadão numa determinada cidade, portanto, estar informado sobre uma determinada obra, sobre uma prestação de serviço de uma empresa ao Estado, ok? O que significa que a partir dessa tabela, portanto, já está emanada qual será a empresa que vai fiscalizar, qual será a empresa que vai fazer a materialização do projeto, e o cidadão está ali para fiscalizar, pelo menos ter um indicador, portanto, de quanto é que custou a empreitada e se efetivamente coincide o nível de financiamento e o nível da obra, portanto, para que efetivamente o cidadão tenha mais informações e tenha mais capacidade de estar informado sobre essa situação. É claro que as políticas públicas não são plenas, há sempre uma lacunazinha, uma insuficiência, mas que algumas vezes temos que reconhecer que há um evoluir, apesar de que precisamos investir mais nesse domínio de informação ao cidadão. Okay. Destacamos aos ouvintes que podem participar do programa ligando para 926 23 19 19 e 996 23 19 19. Queremos ouvir a sua opinião sobre a transparência no processo de contratação pública. Ou também os internautas podem participar comentando na live que está a ser transmitida na página Facebook da Umunga. É só escreverem Umunga, pesquisarem no Facebook que vão encontrar lá a live a ser transmitida. Arquiteto Amado, atualmente qual é a análise que faz dos níveis de transparência na concorrência nos procedimentos de contratação pública? Há pouco o sociólogo acabou de dizer que, apesar de tudo, tem havido alguma evolução. Acredito que sim, que tem havido uma evolução. É o suficiente? Claro que não é suficiente. E se há, de facto, tem havido, apesar de haver esta abertura, não é? Mas também é preciso ter em conta aqui que tem havido também, sobretudo, uma certa pressão social, não é? Pressão social para que haja essa evolução. Mas mesmo assim não satisfaz. E eu vou buscar aqui um exemplo prático nesses casos. Por exemplo, para quem vai para o Bito, né? Ali nos arredores do aeroporto internacional da Catedral, há lá uma placa que diz assim: futuro hospital ou futura centro materno infantil. Está lá o projetista, né? Está lá o fiscal e provavelmente está lá o empreiteiro. Quando que inicia a obra? 0. Quando que a obra vai acabar? 0. Qual é o custo da obra? 0. Quer dizer, então qual é a transparência? E que tipo de informação afinal se quer passar ao cidadão? Que são estas coisas que, parecendo simples, mas que de facto têm alguma relevância e que são importantes, porque eu, de facto, enquanto cidadão, e se de facto queremos avançar para que as coisas melhorem, não é? É preciso, e não só, e porque mesmo nos ditames da lei, não é? Ela vem mesmo dizer o que é que uma placa de obra deve constar. Ela informa. Uma placa de obra deve ter isto, ter aquilo, ter aquilo, ter aquilo.
E quando a lei diz que é preciso fazer isto, mas eu, enquanto ente, não sei quem foi que pôs aquilo, não sei se foi o dono da obra ou se foi o empreiteiro, omito essa informação, quer dizer, qual é a mensagem que eu estou a passar? São essas coisas que nós ainda temos que lutar, temos que falar, porque só assim podemos dizer né, que está-se a combater a corrupção, está-se a fazer esforço para que haja mais transparência. E é preciso deixar aqui claro uma coisa: se há de facto no mundo um setor onde há mesmo corrupção e há roubos de avultadas somas de dinheiro, é nas obras públicas. Porque se trata de obras, ali sim, só mesmo quantidades avultadas de somas de dinheiro que desaparecem. Porque elas também envolvem, de facto, grandes somas de dinheiro. Então, se essa transparência não existir e não houver esse esforço, vamos continuar a endividar o país e a ter depois infraestruturas e equipamentos que não nos venham, de facto, resolver os nossos problemas. Mas se está tudo legislado, por que não acontece? E são várias obras com a mesma situação. É uma questão de haver vontade política e também, talvez, de maior exigência da própria sociedade. Por exemplo, nós mesmo em Benguela, e com o número de universidades, por exemplo, que nós já temos, a cidade benguelense vai ter que ser um bocado mais exigente e mais contestatária. Não é? Mas, infelizmente, ainda vemos que, apesar de tudo, isto ainda não acontece. Pronto, tem também a ver com a própria forma como o nosso Estado ainda está organizado e como é que o poder é exercido a nível do país. Não permite ainda, apesar de tudo, ainda há uma série de limitações, não é? Ainda certos médios que pairam também na sociedade e na mente das pessoas, mas, por exemplo, com tantos juristas, com tantos gabinetes de advogados que Benguela tem, os juristas podem de facto intentar uma providência cautelar sobre determinados atos que acham que são ilegais. Por exemplo, nós temos aqui as obras da Praia Morena, né? Que até hoje ninguém sabe quanto que se gastou ali. Um conjunto ou um consórcio de advogados, eles podiam, por exemplo, providenciar uma providência cautelar junto da Procuradoria-Geral da República e, por exemplo, mandar parar as obras da Praia Morena até que se facto tudo ficasse clarificado. Mas ninguém fez nada. Quer dizer, e se de facto quem entende das coisas e pode de facto agir, não age, quer dizer, pode ficar muito mais complicado para o cidadão, não é? Agir, né? E depois todas essas coisas depois também não motivam, não é? Nem sequer ajudam, trazem esperança, às vezes, no próprio cidadão, para que de facto as coisas melhoram em termos sociais e em termos da qualidade de vida do cidadão. Bem, acho que o Dr. Vicente vai tentar esclarecer melhor esta questão. Sim. Olha, verdadeiramente, e a primeira pergunta que me colocou teve o sentido exato de mensurar o nível de cumprimento da lei relativamente aos processos concursais. Nós vivemos num país que teve vários problemas de nível político, socioculturais também, e estes problemas, direto ou indiretamente, acabam influenciando naquilo que é a formatação das próprias pessoas, o modo de agir, de pensar, e lamentavelmente grande parte dessa, não direi educação, uma instrução, nós fomos tendo, né? A educação do cabrito deve comer onde está amarrado. Quando você é nomeado, pronto, já a tua oportunidade de aproveitar. E, portanto, grande parte dessa, o melhor sociólogo sabe fazer o melhor enquadramento que eu, desse comportamento social foi no normal de vir da sociedade. Né? Foi o normal de vir da sociedade.
E claramente que o Estado, despertando disso e sabendo que tais práticas em nada seriam abonatórias para a Angola que se quer, uma Angola que todos sejam orgulhosos e se orgulhem de estar dentro, houve necessidade claramente de buscar elementos legais que, do ponto de vista prático, pudessem trazer aqui uma lufada de ar fresco com vista a uma aplicação da lei efetiva, permitir que, do ponto de vista prático, também tivessem condições de intervir naquelas situações mais sensíveis, em que muitas das vezes era impossível você, enquanto gestor, dar conta que ali existe alguma falcatrua, algum negócio, algum business. Vamos ser diretos. Não estamos no nível que desejamos. Não estamos. Porque de transparência? o nível de transparência que desejamos ainda não estamos. Mas sinto-me muito feliz porque é o caminho que indica que estamos a chegar. Porque se fizermos uma análise comparativa dos processos concursais antes de 2008, depois de 2008, depois de 2012, depois de 2017, depois de 2020, não. É utópico dizer que não mudou quase nada. Aliás, e nós temos que ter essa capacidade. Mas alterou-se foi o dinheiro. Deixa- Tem mais dinheiro e agora tem menos dinheiro. Deixa-me só terminar, doutor. Deixa-me só terminar aqui. Estamos aqui a conversar. Sim, já vai Exatamente. falar. Sim, só para acabar de exponenciar o meu parecer. Muita coisa mudou. Eu próprio tenho alguma experiência de administração pública. Trabalhei diretamente em processos parecidos, do ponto de vista prático, e consegui claramente ter vários conhecimentos de como é que a massa de facto funciona. Quem intervém no processo concursal muitas das vezes tem a falsa ideia que o processo começa, por exemplo, no município ou no governo, quem decide é o governo, o dinheiro vai na conta bancária do governo, é o governo. Não é bem assim. Todo o processo concursal deve ser devidamente programado. E essa programação tem claramente a implicação financeira. Quem entra no processo de disponibilização de verbas é o Ministério das Finanças, mediante pareceres favoráveis de instituições diversas. Tem o Serviço Nacional de Contratação Pública, que entra nesse processo. Ou seja, o processo, do ponto de vista de procedimentos, até pode ser, não pode ser, é de nível interno. Portanto, da unidade orçamentada, no caso a administração municipal, governo provincial, os hospitais, as direções municipais da educação. Mas esse processo cumpre outros ditames a nível da superestrutura. O Ministério das Finanças, o Serviço Nacional de Contratação Pública, a Direção Nacional de Investimentos Públicos, cujos pareceres técnicos dessas entidades só depois de devidamente fundamentadas é que dão possibilidade para a disponibilização de verbas. Se aquele processo concursal não está no domínio do programa previamente enviado para essas entidades, não funciona. Já há possibilidade de, por exemplo, projetos levados a cabo a nível dos municípios e das províncias não serem aprovados porque não conformam com o plano estratégico concebido superiormente. Quer dizer que há fiscalização. Quer dizer que há rigor relativamente ao controle dos atos praticados por essas unidades. Todavia, o que se quer, do ponto de vista prático, é que a melhoria seja não somente na superestrutura, mas também a nível da estrutura intermédia e estrutura de base. Porque nos parece que a nível dos concursos públicos nós temos outros problemas aqui. Vou dar aqui um exemplo. Hoje em dia, e eu antigamente, quando estava fora, via sempre as tabletas publicadas, por exemplo, X milhões de kwanzas para a obra X. Caríssimos, quem apresenta a proposta orçamental são os empreiteiros. Em função de quê? Em função da base de licitação que o processo diz respeito. Se a base de licitação é X, se for concurso público, essa base é publicada, porque tem que saber que não pode ser abaixo de X e também não pode ser acima de X. Também precisa ser igual. Né? Ok.
Pois, não, estamos a falar do ponto de vista prático como é que tem que funcionar. Depois, mandam as cartas convite, se for carta convite às empresas, se for concurso público, publicam os requisitos para fazer, portanto, para fazer parte do processo e automaticamente as entidades, as empresas, trazem as suas propostas. Quando as empresas trazem as propostas, está tudo bem. Se houver negociação, pode haver negociação, chega-se. Caríssimos, quando começa a componente prática para a execução da obra, aí começa o caos. E isso falo com propriedade e conhecimento de causa. Imaginemos, foi aprovada, ou melhor, o concurso era para a construção de uma escola de 7 salas, com mosaico, teto falso, luzes, não sei o quê, tudo em dia. E houve uma fase em que ainda havia mais o equilíbrio de 25% do valor total do contrato. Desculpa, de uma escola ou de salas de aula? Salas de aula. Nós fazemos salas de aula. Ok, escola de 7 salas. O que é que acontecia? Do ponto de vista já da execução do processo, aquela entidade que recebeu às vezes 15% que tem sido sempre o valor inicial, 15%, 30%, começa a apresentar discrepância prática entre a execução financeira e a execução física das obras. Primeiro lado. Por quê? Um instante. Começa a demonstrar. Depois, o mais agravante é grande parte dos empreiteiros começam a apresentar dificuldades para o cumprimento cabal do contrato que ele assinou. Ok. E vou ser sincero, eu falo isso dentro desta cadeia radiofónica. Se fosse feito rigor, muitas obras temos não sairiam. Por quê? Porque eu entendo que a responsabilização não tem sido só por quem é o condutor do processo, mas também de todos os intervenientes. Porque eu, enquanto empreiteiro, não posso deixar de mãos alheias as minhas responsabilidades para o cumprimento não só do contrato, mas para o fim público que se quer daquela obra. A obra depois já não tem o mosaico que se queria, vem uma obra só com o chão bruto de cimento. A chapa que seria de teto falso, já vem uma chapa de losalite, não sei o que, não sei o que. Pronto, a ideia qual é? A ideia é falar da transparência de quem tem responsabilidade de conduzir o processo, a administração pública, os serviços de contratação pública, mas também não podemos deixar de olhar na responsabilização que se deve acometer para quem é o destinatário executor dessas mesmas obras. Doutor, é o seguinte, acompanhar atentamente a sua explanação e, claro, inequivocamente temos que aceitar porque já fui assessor da administração pública, todos têm mais conhecimentos mais do que suficiente para abordar sobre a questão que abordou. Mas há um elemento muito importante sobre essa recente. Nós vivemos quase sensivelmente 39 anos de um país partido ao meio por conta da corrupção. E isso, de certo modo, beliscou o nível do tecido social e que, quando uma prática é reiteradas vezes manifestada, depois deixa de ser um hábito e passa a ser uma cultura. Então, nós ganhamos a cultura da corrupção, portanto, em que o indivíduo, onde lá estiver, e, portanto, faz das suas, quando é nomeado, quando é indicado a um determinado cargo público, cria, de certo modo, um nível de cleptocracia muito forte. E outro elemento é a questão, por exemplo, na contratação pública, a questão da introdução da oligarquia, ou seja, colocar amigos para a execução de obras públicas. Isso cria, de certo modo, um nível de desnivelamento muito forte. E quem fica prejudicado é o cidadão. Por quê? Porque, claro, se eu sei que eu sou amigo do arquiteto Amado e o arquiteto Amado portanto, o empreiteiro e eu sou o contratante, é claro que tem havido o tal chamado favoritismo e também a tais perspectivas percentuais em que eu já falo ao arquiteto Amado que lá eu tenho X% nessa obra. E o que é que vai acontecer? É que o nível de investimento vai baixar, porque se quer a qualidade, o cidadão à espera da qualidade da obra, e, portanto, o empreiteiro não pode fazer mais do que o suficiente do ponto de vista de qualidade, porque, portanto, naquele valor que ele recepcionou, tem que submeter a percentagem de quem o colocou. Ok? E nós vivemos quase essencialmente esses
19 anos nessa prática e que efetivamente está a ser um pouco difícil desconsciencializar isso. E, portanto, para desconsciencializar isso é preciso levar também muito tempo, até inclusive é preciso trabalho psicológico relativamente a isso. Pronto. Falo trabalho psicológico porque sou formado também em psicologia, tenho uma licenciatura em psicologia, porque o ser humano é efetivamente aquilo que ele pensa, na perspectiva de René Descartes, quando dizia cogito ergo sum, se penso logo existe. Então, nós vivemos esse tempo todo num assambacamento do erário público muito forte, numa colocação de um amiguismo muito forte, de um nepotismo muito forte, e que efetivamente o Presidente da República trouxe como bandeira a luta contra a corrupção e quase lhe custou, teve muitas consequências, quase lhe custou o mandato, porque é o Presidente da República quase sozinho, num grupo de indivíduos a tentar organizar-se para não acabar com aquela cultura, porque eles estão já quase viciados, porque conseguiram construir coisas, edifícios, têm bens fora do país e portanto, têm alguns tem algumas luxúrias e tudo mais. E isso cria hábito ao cidadão. E claro, quem fica prejudicado. Deixa eu terminar. Sim, e pronto. E o que cria é desonestidade. E o presidente sozinho, numa luta contra a corrupção muito forte. Só que, graças a Deus, o nível de combate à corrupção diminuiu consideravelmente por uma razão muito simples. Eu, por exemplo, falo da educação porque eu sou professor. Eu estou a notar que, e tenho irmãos que fizeram a educação, estou a notar que de um tempo a esta parte, a maior parte das pessoas que não tinham acesso à educação, a maior parte das pessoas que não entravam no Ministério da Educação por conta das suas inteligências, hoje 70% ou 80% de professores que entram na educação entram pelas suas capacidades intelectuais. Eu tenho um exemplo mais do que inequívoco, porque há muita gente no meu bairro que entrou porque os pais são camponeses, outros são comerciantes. Isso é bom, quer dizer que alguma coisa está mudando. Está mudando, claramente. E, portanto, o que deve se levantar aqui é a questão da honestidade e do espírito de nação de muitos gestores. Portanto, a luta contra a corrupção foi lançada, mas não é só suficiente que as leis sejam indicadas para combate à corrupção. É preciso também começar a consciencializar a vantagem, portanto, da transparência da coisa pública no exercício da promoção da cidadania, ok? O que significa, fundamentalmente, se nós olharmos para, por exemplo, a Europa não desenvolveu muito com a igreja, não desenvolveu muito com a fé, desenvolveu com a ciência. E a ciência, portanto, surge na observância de vários ângulos civis. Portanto, você olha para a Europa, você até fica um pouco incomodado com o nível de organização, ok? Então, quando efetivamente alguém está habituado a ser rico através do assambacamento do erário público, hoje dizer que tem que se combater a corrupção, ele vai arranjar estratégia de como sabotar o processo, ok? O que se precisa fundamentalmente é trabalhar do nível de consciencialização. Se o Estado for fraco, nesse caso, se o Estado for fraco, que é o nosso caso, em que continuamos a ter governantes muito fortes e com muito poder, e Estado fraco, aí sim isto acontece. Não sei se já terminou. Sim, pronto. É um debate, né? Vamos só dar um exemplo, depois vou afundar melhor essa questão que há pouco levantou. Por exemplo, creio que foi uma das últimas atividades que o patrono da Umunga organizou. Foi aquela marcha que houve contra a fábrica de fertilizantes. Não a desgraça na graça. Exatamente. Mas o que acontece hoje? Todo mundo passa e vê que aquela infraestrutura, aquele equipamento está a ser outra vez restaurado. Né? Em que termos, doutor? Em que termos? O arquiteto sabe o que é que está lá a fazer? Não acabei. Não. Advogado não, a primeira premissa que está a trazer... É assim, o problema é que todo mundo, né, questiona o que é que vai ser aquilo outra vez. E ninguém consegue... Este é um exemplo da transparência. Não, claro que não. E há quem já advoga que provavelmente voltará a ser a mesma fábrica de fertilizantes. Não. E isso porquê? Porque as pessoas, no momento em que não há nenhuma informação, cada um pode... Não, mas também não é assim. Você não pode vir numa rádio um assunto que está a decorrer. Não, desculpem.
é uma situação privada, por cidadão exemplo. livre. Imaginem que é uma entidade privada que está agora a criar condições de reestruturação e que, obviamente, vai ser no sentido de remeter um outro objeto negocial. Qual é o problema depois a informação? Não, que informação? Não, qual é a informação que o doutor quer? Qual é que tu quer? Está a haver obras. Não, aquilo tem um interesse particular. Aquilo não é do interesse do O que vai Estado. ser? Aquilo vai ser o quê? Vai ser fábrica, vai ser escola. Não. Inclusive, aqui Interesse particular. aqui dizia que ia ser uma igreja. Estamos a desviar o Não, não estamos a desviar. Sim, estamos a desviar. Nós Não. estamos a desviar. Uma coisa é transparência dos atos praticados pela administração pública. Há pouco, Outra coisa alguém tem que falou ver no com a direito empresa. no direito do cidadão à informação. Oh. O cidadão, depois do que O aconteceu no doutor é passado, obrigado a informar sobre a sua vida, sobre as suas práticas negociais privadas. isso é diferente. É o que está Isso é acontecendo diferente. Não, aqui, não, o que doutor. aconteceu? O que aconteceu aquilo é um edifício grande, não é? E já passou na mão de várias pessoas. No passado já se eventuou ser uma fábrica de fertilizantes e não foi. E agora vemos a decorrer lá obras. Investimento privado, doutor. Doutor Amado, Estamos a desviar. Mas eu ainda compreendo do que ele está sim. falando. Todo investimento privado Não, é pessoal. ok, é isso que eu queria saber. Sim, sim. Tem reflexo público. Exatamente, por Ok? isso Tem mesmo. impacto público. Exatamente. Eu até, inclusive, posso pintar a minha casa de uma cor assim azulada, quase de uma esquadra. Portanto, mas isso tem um significado. Cada cor tem um significado. Você não pode pintar a tua casa com a cor típica de hospital ou típica de uma esquadra. Eu, por mais que queira fazer uma coisa num determinado Estado, eu devo saber que o Estado tem uma lei, ok? Não implica necessariamente que o investimento privado não mereça ao cidadão uma informação sobre aquele investimento. Porque vamos supor que seja um investimento privado, mas é para tráfico de droga. Vamos dar um caso desse. Ok? O doutor. Não, é só um exemplo. Mas não, esse extremismo de exemplo, doutor. Não é extremismo, é um exemplo claro, ok? Eu só estou a defender a ideia sobre a qual, que quando estamos a falar da contratação pública, Exatamente. estamos aqui a refletir de que na contratação pública, o termo público é que a coisa é de todos. Doutor, não. Mas, doutor Vicente, partindo do pressuposto de que aquele Não vamos desviar espaço os foi... conceitos, por favor. Partindo do pressuposto que aquele espaço teve conflitos no passado mesmo por Sim. envolvimento Sim, público, sim. teve até garantia do Sim. governo de Angola de que a construção da fábrica Não seria não efetivada. prosseguiria. Exatamente. Não seria um trabalho da administração pública informar, por exemplo, aos moradores do bairro da Graça, inclusive a população de Benguela, de que as obras que estão a ser feitas lá não são nem relativas à fábrica de fertilizantes. É que não há nenhuma informação e talvez seja por isso que haja essa especulação Sim. da parte dos cidadãos. Ok, vamos ainda em partes. Ok. Primeiro, do ponto de vista de entendimento técnico-jurídico do que é contratação pública. A contratação pública é o ato administrativo pelo qual um dos intervenientes é o Estado. Sim. O Estado é... Doutor, nós percebemos O Estado é isso. O doutor não dá entidade. conceito de- O Estado é de- entidade. Vamos dizer que o doutor pública. termine. Deixa eu terminar de falar. Vamos dizer que O Estado termine. é- o povo que O contrata, Estado é, doutor. o Estado povo é que contrata. entidade pública contratante. Ok. Para este tipo de atos, conformam as formalidades que estamos discutindo hoje, que tem que ver com a transparência e outros. Não quer dizer que os outros atos não devam conformar-se com a legalidade. Mas uma obra de âmbito privado Tem que ter informação. não, tem que ter informação. A obra está sendo preparada. Os atos estão sendo preparados. Os atos preparatórios só tem que ser licenciada a obra. O objeto negocial tem um momento próprio para que seja levado a público. Doutor, não está Ninguém vai dizer. Deixa-me só terminar. Não, o que tem que fazer é me deixar terminar. O que tem que fazer é me deixar terminar. Não vamos entender com normalidade. Então, eu estou a preparar algo, não é? De nível privado. E já se está a cogitar Já terminou. que é algo de interesse público. Eu acho que não. Mas agora, relativamente à informação ou não, que é a questão que me coloca. Relativamente à informação, o direito à informação é fundamental. É um direito fundamental, é um direito constitucional.
E os Estados de Direito devem escrupulosa observância a este direito. Todavia, existem fóruns próprios para determinadas informações, principalmente para questões particulares como essa. Penso eu que, do ponto de vista prático, vai chegar o momento que se vai, portanto, difundir a informação para que serve aquela obra, muito porque... Não é o momento. Não é o momento, eventualmente não é o momento, porque não terminou. Qual é o objeto negocial? Ninguém sabe o objeto negocial. Agora, o que não podemos é dizer que o Estado tem a obrigação de informar o que está-se a passar ali. Não é assim. Não é assim. A ideia que se está a patentear é essa. A ideia que se está a patentear é essa. A entidade está. Já vamos continuar. Falar com os Não, mas ouvintes. os nossos ouvintes. Temos alguém aí? Olá, bom dia. Olá, bom dia. De onde é que nos fala e com quem falamos? Senhor Raimundo Chikulundunda, nosso ouvinte habitual, qual é a sua opinião sobre o tema que estamos a debater hoje? Por favor, gostaria de saber o nome do doutor que está ali, que está a dizer que não sabe o que vai fazer ali nessa maneira de comunidade. Pelo nome só. Doutor Vicente. Vicente Neto. Exato. Eu trabalho numa fábrica de cimento. Nós, quando eu fiz essas obras ali, nós levamos materiais nessa fábrica. Quem trabalhava ali era um indiano, eritreus. Quando pararam essas obras, eles deram oportunidade. Até agora nós não vamos material. Muito bem, o que eu conhecimento, essa obra vai ser sempre disponibilizada. Nós tiramos material da o que está fazendo lá. Eu estou trabalhando para o Brasil, eu vou fazer o Ministério. Tiramos sempre material lá. Quem está aquela empresa? Até mais pessoas que foram proibidas para aquelas fábricas. Por isso não adianta falar disso, porque nós temos que fazer isso, não tem isso. Porque nós estamos sempre lá dentro da tarefa material. Temos aqui uma informação de um ouvinte afirmando que a construção que está a retomar lá é da fábrica de fertilizantes. Temos um outro ouvinte em linha? Olá, bom dia. Bom dia, com quem temos o prazer de falar? De onde é que nos fala? Muito bem, senhor João, qual é o seu comentário em relação ao tema que estamos a debater?
planta lá, não tem uma planta, nem nada. Eu já falar com você também não sabe trabalhar, você fabricar cimento, ou fabricar biblioteca, também não sabe. Então isso não respeita o povo, e é uma cultura. Enquanto as pessoas que tiveram a mandar o país, foram as pessoas que estudaram em país comunista, a sua juventude foi no centro do comunismo, tá? E com a idade que eles têm, já não vão mudar. Vamos lutar, temos boas leis, temos juristas mesmo, jovens bons, tá? Muito bem, jovens bons, mas enquanto estiver no topo e o poder estiver centralizado, a transparência é para esquecer. Muito obrigado. Muito obrigada, senhora João. Temos mais um ouvinte em linha? Temos mais um ouvinte em linha? Vamos ouvir mais um? Não temos. Podemos continuar. Sim, Não. Ah, ok, está bem. Sim, sim. Está esclarecido sobre aquela questão, está esclarecido, vamos avançar. E a grande questão, e eu vou falar, é o nosso sistema político. O nosso sistema político, às vezes, não permite certas coisas. Por mais boa vontade que o cidadão, e até às vezes, eu acredito que não é para lá, e os nossos governantes, haja pessoas íntegras, não é? E moralmente bem formadas e provavelmente com até vontade de prestarem bom serviço ao cidadão e à sociedade. Mas o nosso sistema às vezes é que mesmo acaba por levar o indivíduo para atos e práticas menos corretas. E eu vou citar um exemplo. Há uma vez alguém teve a explicar, por exemplo, a questão da República Democrática do Congo, no tempo de Mobutu. Então dizia-se assim, Mobutu quando viajava, ele pedia sempre a alguém que fosse ao Banco Nacional levantar um valor. E dizia-se, lá vai o banco, vamos supor, e peça ao governador do Banco Central $1 milhão. Que é perguntar. O indivíduo que ia ao banco, chegava lá e dizia, o presidente pediu $2 milhões. O próprio governador do banco, depois ao tirava 3 milhões. Por quê? Porque sabia que ninguém ia saber quando de facto se tirou. E então, é o que acontece, por exemplo, em estados em que o sistema de governação é, por exemplo, igual ao nosso, em que tudo está centralizado na pessoa do Presidente da República. E depois o Presidente da República tem à volta de si que os seus homens de confiança, que não permitem que nenhuma informação ou coisa passe, não é? E por sua vez aquilo vem em cadeia. Por exemplo, casos como o do Lussat, quer dizer, nenhum país do mundo sério, né, uma coisa daquela acontece. Só acontece mesmo em estados em que de facto há um poder centralizado tão forte, em que já se sabe, e depois a questão do medo, não é? Depois temos aqui a questão do medo, em que já se sabe que este não vai perguntar àquele, nunca o governador do Banco Nacional vai ligar, por exemplo, para a presidência da República saber se mandou, se o valor que pediu foi $1 milhão, se foi 2 milhões ou 3 milhões. Assim como também a pessoa intermediária nunca irá dizer, olha, o governador do banco tirou aquele valor. Então, como é uma sociedade e é um sistema fechado, não é? E personalizado no poder do chefe, essas coisas acontecem. Então, e depois não só, temos a outra questão que é aberrante ainda, né? É que os deputados, né, ainda continuam a não ter poder de fiscalizar o exercício da atividade dos governantes. Por exemplo, o ministro das Obras Públicas em Angola presta conta a quem? Se uma obra decorrer num sítio tal e houver derrapagem e souber que afinal de contas ali houve sobrefaturação em relação ao custo da obra, a quem ele quem é que vai lhe exigir prestação de contas e a quem que ele presta contas? Não existe o Ministério Público, doutor. Então o Ministério Público, sabendo que existiu alguma prática de corrupção, um ato que prejudicou o interesse público, não vai praticar. Quantos exemplos nós tivemos e não aconteceu? Não, doutor, mas também não temos exemplos que tenham acontecido. Não, olha, é o que eu penso que a ideia que você traz. Não, os exemplos que têm acontecido é aquilo que nós dizemos na praxe.
né? O ladrão da galinha, o ladrão da botija de gás. É esse sim. Né? Administradores lá do administrador não sei de onde, que roubou ou desviou 1 milhão de kwanza, esse é preço. Né? O vice-administrador lá do Quinto dos Infernos, que desviou umas chapas que eram da administração a fazer a cobertura da casa, esse é preço. Isto não, claro, é um princípio, mas não é a grande corrupção, de fato, que nós temos que combater nesse país. Isto ainda não está a acontecer. Infelizmente. Sim, mas eu ainda acho que, independentemente de todo o processo, é que existem, por exemplo, governantes nos sistemas capitalistas. É normal que um governante venha do empresariado. Né? É normal. Tem exemplo agora da Inglaterra, né? Do atual primeiro-ministro. É milionário. É milionário. E, portanto, devia, conforme já tinha sido legislado, o Presidente da República havia exigido que os gestores públicos dessem as suas vidas financeiras, né, portanto, as suas reservas financeiras, por forma que se faça uma análise forte sobre quanto é que ele tem antes de entrar na gestão pública, depois dele sair, para menos ter esse valor. Que eu falo. Não. É que até nesse aspecto, a nossa lei também é ambígua, porque não permite que qualquer cidadão vá lá e possa consultar o que é que o governante entregou como aquilo que é a sua riqueza. De facto. Isso que eu termino. Pronto, era só para trazer a ribalta, porque senão deixaremos de tirar o direito de quem é empresário e é gestor, que não é mal que todo e qualquer indivíduo tem direito de participar na gestão pública, portanto, se eventualmente tiver capacidade para tal. E também não é mal que um governador e um administrador que seja empresário, que veio do empresariado, portanto, ter a sua empresa a prestar serviço sob interesse público, desde que efetivamente vele pela transparência e faça um trabalho de qualidade. Isso é muito normal, porque tanto mais que nos sistemas capitalistas, tipo nos Estados Unidos, quem tem dinheiro e tem capacidade para gerir a coisa pública é aceite na maior normalidade possível. Quando chamo a colação a questão, por exemplo, do interesse público, fazendo aqui uma réplica ao Dr. Vicente Kanga, quando havia falado sobre a questão do interesse privado e do interesse público, é que todo interesse privado tem repercussão pública. É só olharmos para os dois modelos, o pré-burocrático e o modelo burocrático, é que todos concorrem para a administração, quer a administração pública, quer a administração privada, concorrem para o interesse público, um serviço para o Estado. E quando nós estamos a falar do Estado, estamos a falar dessa componente triádica, que é o próprio território, o povo e o poder político. Mas o povo está sempre acima de todo o interesse, quer que seja interesses particulares, singulares ou coletivos. O que significa efetivamente que na contratação pública deve haver um nível de transparência para evitar as especulações. Por quê? Porque quando não se esclarece, quando não se presta conta, portanto, o nível de especulação é maior. E, eventualmente, a obra pode ser milionária, mas desde que corresponda com o nível da qualidade feita, obviamente que o nível de descontentamento pode baixar. É claro que estamos a registrar um novo área nas cidades, quer de Lubito, quer de Benguela. A Catumela começou agora, pronto, de quem seja a empresa que está a prestar serviço, isso não é de muito interesse, mas o interessante é efetivamente que a empresa preste um serviço de qualidade e que efetivamente corresponde com os anseios da população. E nos últimos tempos, nós, por exemplo, registrávamos uma questão ligada, por exemplo, a obras que duram 3 meses, naquele tempo dos outros 500, duram 3 meses, mas a obra é milionária. E isso, de certo modo, faz com que o Estado volte a reinvestir numa coisa que já investiu, que não durou muito tempo. E depois, eu julgo que, mais do que olhar para a questão das leis, nós também devemos olhar para o individualismo, aquilo que Emile Durkheim dizia, consciência individual para o bem coletivo. Ok?
Porque até o governante tem que ser educado o suficiente de não assambarcar o erário público. Isso parte também da educação, ok? E começar a transmitir às novas gerações, aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, que ser gestor público não significa desviar, ser gestor público não fazer negócio consigo próprio, ser gestor público não significa efetivamente doutor, promover o amiguismo. sem dúvida, mas isto tudo também depois é facilitado, por exemplo, numa sociedade em que tu tens, por exemplo, os órgãos de comunicação social muito mais abertos e não como aquilo que nós assistimos, por exemplo, ultimamente em Angola, né? E, sobretudo quando nos referimos à comunicação pública, né? A comunicação social pública, né? Está completamente maniatada, né? E mais uma vez ela capturada pelo sistema político, né? Em que Mas eu acho que, por exemplo, esse caso da e onde comunicação também tu social tens, era porque... diga? Eu acho que esta questão da comunicação social é porque depois de se tomar o novo governo em 2017, a intenção era retirar a comunicação social na mão de algumas pessoas que estão a fazer aproveitamento. Porque a comunicação social é uma empresa. As televisões e as rádios são empresas. Portanto, a intenção era primeiro nacionalizar, depois já voltar a desnacionalizar, mas com um concurso público onde haja transparência. Portanto, eu acho que a intenção Mas é essa. não sei se a intenção era essa, a verdade, a prática. Sim, vamos agora também dar a palavra ao Dr. Vicente. Sim, mas a prática está Exato. o contrário. De facto, houve no passado Exato. já uma certa abertura. Né? Nós vimos nos últimos tempos o que é que está acontecendo, por exemplo, com os órgãos de comunicação social pública. Né? Sim, Dr. Vicente? Sim, um dos aspectos que eu queria trazer à baila, sem desprimor de tudo quanto já foi dito pelos compainelistas, tem a ver com o nível de responsabilização que já se tem levado a cabo dos autores públicos. Ok. Hoje em dia, e pronto, não obstante ser, sou jurista, mas também a minha profissão liberal é advogado, e o advogado acaba conhecendo inúmeros processos, principalmente de índole públicos, né? Hoje em dia já é muito prático existir as chamadas denúncias, anónimas, não anónimas, seja quais forem. A partir de denúncias já é possível que o Ministério Público comece com ação criminal. Há vários processos que estão constituídos gestores públicos, não de atos que tenham praticado efetivamente, pronto, dentro do princípio da presunção de inocência, mas por haver indícios de que o fulano era amigo do cicrano e por conta disto este concurso apareceu, já há incidências, portanto, de responsabilização, pelo menos à vista, para estes casos. Já há processos para administradores, para diretores e para governantes, do ponto de vista geral, onde o escopo da atuação são os contratos públicos. Nos dias de hoje, a própria lei prevê vários aspectos e mecanismos que visem, em princípio, inviabilizar qualquer tipo de aproveitamento por parte de quem gera o erário público. Por exemplo, hoje o gestor, ele, ao despachar a abertura daquela despesa por via de um concurso público, ele deve nomear, portanto, uma que nós chamamos de comissão de avaliação. Essa comissão de avaliação, ao ser nomeada, deve agir nos estritos elementos que a lei prevê. Inclusivamente, já existe um normativo que impõe que seja declarada por parte desse membro da comissão de avaliação se está impedido ou não, se alguma coisa lhe leva a agir com imparcialidade, legalidade, dentro daquilo que o espírito da lei traz. Portanto, esses aspectos, depois dali, tem a questão de remeter o processo junto do gestor, e o gestor vai decidir, muitas das vezes, e a maior parte, a prática, em função da proposta que é trazida da comissão de avaliação. E essa comissão de avaliação é independente. Há ou não há corrupção? Se há ou não há corrupção, devemos entender que já há muita coisa a melhorar. E nós auguramos que a lei, conforme está, venha a ser devidamente aplicada, porque a questão aqui está com as pessoas, né? Está com as pessoas. Não, isso não é utopia. Claro que Isso não não é, é utopia. não é. Isso é prático. Eu estou a falar com conhecimento de causa. Mas
nós queremos melhoria. Mas infelizmente ainda é uma gota. É diminuto, é diminuto. Eu posso dar, É diminuto, posso dar sim. mais É alguns exemplos diminuto, aqui em é Benguela. diminuto. Posso dar mais um exemplo. Por exemplo, no Lubito, não sei como é que se chama aquela escola, mas há ali, acho que no bairro acadêmico, ali uma escola secundária, está a ver? Que as obras são de 2012, que até hoje estão. Não sei como é que se chama? Valódia. Valódia. As obras pararam? Sim. Se o arquiteto ir a fundo dessa obra, há processos, há processos não ali. interessa. Não interessa Acaba como. então. O metresse acaba da parada. Agora, o que Há processo. Oh, Ele diz que há processo. não, processos criminais Não, que também- eventualmente advenham Não, por também. conta do não cumprimento da obra. Porque é impossível num Estado como o nosso, o Estado quem leva a cabo os processos pelo Ministério Público. Posso continuar? Agora só falar que. Não, posso continuar? Você vai mesmo aqui, o problemamento dessa rua, e se for ali ao fundo do hospital, está lá um hospital que devia ser o Hospital Ortopédico de Benguela, que inclusive ficou aí a 60, 70% da construção. Hoje, já nem janelas, já nem vidro, nem portas, esse hospital tem. E os 4, não sei quantos milhões de dólares desapareceram. Vamos, por exemplo, para o Parque de Campinas. Quantos milhões foram enterrados ali? Doutor, há um elemento muito Não, importante. não, Só quero fazer só uma a lista longa, eu posso- apelação aqui ao doutor Vicente. Em matérias ligadas à administração e gestão pública, existem 4 critérios fundamentais para a estabilidade de um determinado Estado. Primeiro é a estabilidade política, Sem dúvida. que se vive em Angola. Segundo é a transparência. Terceiro, Mas, doutor, essa transparência, Deixa que eu você acabei de falar, tem que doutor. ter Não, mecanismos deixa que que eu- permitam que haja Sim, essa transparência. Isso que eu acabo de dizer. Isso é do ponto de vista de expressões politicamente corretas dentro do parâmetro científico. Sim. Ok? Portanto, o combate à estabilidade política, o combate à corrupção, a transparência e a responsabilização. Eu queria tocar porque o doutor Vicente Neto fez referência a isso. A responsabilização. É inadmissível quando o Estado já fez investimento sobre uma determinada obra e a mesma obra que não foi acabada vai ser reinvestida novamente pelo Estado. Onde é que está a empresa que já foi paga para terminar com a obra? A dormir não está certamente, doutor Nelson. Agora, se Porque o doutor, quando traz a colação um elemento público nesses termos, deverá dominar também o que é que está por detrás, Não, a eventualmente, questão não é né? o que é que está por detrás? É que quando efetivamente se faz um determinado contrato, a prestação de serviço deve ser feita na observância dos trâmites contratuais. Estamos de acordo. Ok? Eu, quando pago por um determinado serviço, o Estado pagou o serviço. Deve A ter o empresa serviço que não completo. terminar com o serviço deve ser responsável. Exatamente. Ok? O que significa que existem várias obras em que vem um governante, vamos supor que vem um governador, disponibiliza-se verba para aquela empreitada e depois não se termina, ok? Porque provavelmente seja um compadre ou seja um amigo, volta outro governador, volta a investir porque quer terminar com aquela obra para ter um bom mandato, ok? Doutor, mas esse processo de reinvestimento não acontece conforme o doutor está levado de mão, leva assim. Não é bem assim. Responsabilização. Sim. Quer dizer, nós não podemos voltar. Na eventualidade, por exemplo, o antigo governador Rui Falcão havia feito uma referência, uma nota pública, nos órgãos de comunicação social, que haveria empresas que podiam ser responsabilizadas pelo facto de não terminarem as obras, mas o Estado ter pago aquelas obras. Doutor, existem essas obras, existem. Então, Estão a ser. Significa, é uma questão. Eu não vejo ninguém. É uma questão de honestidade. E muitos desses Quando nós empresários, levantamos a inclusive, quando nós levantamos Tem a questão, processo. por exemplo, a honestidade e o espírito de nação, eu como Nelson, portanto como cidadão, ter o tal amor pela pátria, ok? Eu posso ser empresário, eu Mas posso não ser basta. governante, ok? Eu tenho isso que ter basta, é amor pela importante pátria. isso. Mas para isso passa na base da educação. Sim. Ok? Nós não podemos produzir uma educação que olhe para a questão do imediatismo. Temos que olhar para uma educação que olhe para a questão da angolaridade. Doutor, concordo. Doutor, doutor, Da angolaridade. E Concordo. os gestores, quando são introduzidos na gestão pública, eles vêm já nas famílias com esse espírito de angolanidade. Sim. Isso é E muito é isso que tem que mudar, concordo Desculpa, com isso. deixa-me agora só dar aqui essa pergunta. Isto é verdade. Mas as próprias sociedades em si, elas criam mecanismos que é para tal. Porque já se sabe que o homem é um ser racional, não é? Mas todo ele
ambicioso, tem ambições. Sim, não é errado. Não, exatamente. Sim. E é insaciável, nunca está satisfeito. Isto é normal, e qualquer pessoa é. Então é por isso que depois criam-se mecanismos, e os exemplos das democracias, sobretudo aquelas mais maduras, não é? Elas vão mesmo cada vez mais aperfeiçoando esse mecanismo, por causa disso mesmo, porque já se sabe que o homem, perante o poder e perante o dinheiro e a riqueza, não é? Ele é capaz de cometer avarias. Não é? Então, a sociedade cria uma série de mecanismos que é para esse controle. Um deles é que a separação, por exemplo, a separação do poder. Nós em Angola, quer dizer, qualquer pessoa no seu estado normal de consciência é capaz de dizer que em Angola, por exemplo, nós temos separação de poderes? Não temos. Não temos porquê, doutor. Não Vamos temos dizer que o poder judiciário em Angola é independente. Não é independente, não? Eu acho que ainda não. Pode ser independente do papel. Ou não é na dimensão do desejável? Olha, pronto, as duas coisas. A mesma coisa. Exatamente. Por quê? Porque eu entendo que temos fragilidades sim, mas que devem ser melhoradas. Devem ser melhoradas. Mas estão a ser difíceis. Não, são 47 anos. admitamos que o processo está a decorrer. Não, também mas dizer que não são existe 47 anos mudança. de independência. E é muito tempo que esses processos, de facto, começam a melhorar e para que o cidadão comece a acreditar, sobretudo, Exatamente, sim. nas instituições do Estado. Porque arquiteto Amado, Eu concordo, eu parto na seguinte perspectiva. É assim, normalmente, quando se faz uma avaliação sobre os governos, portanto, a avaliação não deve ser feita no decurso da governação. Deve ser feita. Houve uma estrutura relativamente à transparência, mas nós temos que convir também, portanto, também temos que ter essa honestidade de reconhecer que certos elementos evoluíram significativamente. Sim. E a luta contra a corrupção foi quase o mandato do presidente. Exatamente. E que quase lhe custou também o mandato. Isso é que eu Não acabo de foi falar. eficaz. E depois, as políticas públicas também não são plenas, né? Portanto, as políticas públicas, quando são gizadas, tem sempre uma lacunazinha, uma Sim. insuficiência Sim, em que sim. depois terá aquela mão da oposição ou da sociedade civil para Sim, os grupos de pressão que o para... grupo da depressão para sempre pressionar. Claro que nos Estados democráticos é muito normal que os grupos de pressão façam pressão sobre o governo para que haja transparência, para que haja boa governação, no sentido da salvaguarda do interesse, da consecução do interesse E o que público. tem acontecido, por exemplo, os grupos de pressão quando fazem isto em Angola? E o exemplo é, temos, por exemplo, no Lubito, né? Onde os jovens, de facto, ainda temos, fizeram uma manifestação relativamente à questão da falta de água, por exemplo, lá na zona alta do Lubito. É logo a polícia, não é? É logo a polícia. Não fizeram uma manifestação em que termos? O arquiteto. O problema é não é assim. O problema que acontece não é O Estado é de direito, tem que haver normas. Não, mas o O problema- facto. Desculpa, deixa-me terminar. Desculpa lá, deixa-me terminar. É o seguinte: nós não podemos legitimar ações ilegais porque as nossas reivindicações são supremas. Não, o Estado é de direito. Nós podemos ter as reivindicações justificadas. Existe. Por exemplo, o professor aquele da carteira. Justifica do ponto de vista supremo o interesse E o que é que aconteceu? da água, justifica. Mas os termos em que aquilo se aconteceu? efetiva não são os termos legais. Acho que não. Não acho, tenho certeza. Não é legal. Um professor, Por exemplo, o que disse o Não arquiteto é Amado, legal, não é legal. o que disse o arquiteto Não é Amado legal. é o seguinte, é que, em algumas vezes, é que ninguém até, inclusive, quarta a possibilidade das pessoas se manifestarem, as pessoas reunirem. Sim, sim. Por vezes, o ceticismo é a forma como as pessoas vão se manifestar. Sim. E, por vezes, os níveis emocionais, Sim. como as pessoas se manifestam. Sim. Eu só vou dar um exemplo muito claro. É que, por exemplo, há um grupo de jovens que sempre fazem manifestação para a inserção da terceira fase do concurso público com positiva não ser reprova. Sim. Ok? Como é uma manifestação pacífica, Sim. é uma manifestação com um objetivo Devidamente direcionado. devidamente definido e bem direcionado. Pronto, aí a tendência de haver coercividade Não existe. não existe. E o que aconteceu? Uma vez que eles fizeram uma manifestação aqui mesmo, junto ao governo policial. Não, mas depende Tá bom. do parâmetro. Doutor Dembe, eu entendo o seguinte, que nós temos problemas em Angola que devem ser melhorados. Sim. A questão da transparência, a questão da própria corrupção.
corrupção, a questão E da tem a ver gestão tudo com o rigorosa próprio Estado do de erário Direito público. e Sim, democrático. os aspectos concernentes aos direitos, liberdades e garantias fundamentais devem sim ser, digamos, mais afincadas para que nós nos orgulhemos da Angola que vivemos. Todavia, a cultura jurídica também deve fazer parte das práticas dos angolanos. Mas Porque essa muitas tem que das ser vezes independente e autónoma. não, Não é. ela é independente e autônoma. O que deve haver aqui é um esforço por parte de todos para que conheçamos a lei e os nossos atos sejam nos estritos termos que a lei prevê. Porque nós não podemos querer legalidade para determinados atos e ilegalidade para outros. Não, já se justifica, não. Vamos só fazer mesmo assim. Não. Eu acho que temos que olhar todos com alguma balança de equilíbrio. Não é? A legalidade, nós temos muitas leis, e agora disse muito bem, temos muitas leis boas e falta aplicabilidade. E temos de ser todos partícipes deste processo. Não só para quem governa, mas também para quem é sociedade civil. Eu, enquanto Vicente Neto, membro da sociedade civil, devo ser escrupuloso cumpridor da legalidade. Porque a cidadania não impende somente para a garantia dos direitos, mas também impende sobre a observância dos deveres. Doutor Vicente, E nós temos que só olhar para para fazer isso. dessa Nós temos que olhar eu para trago isso. aqui, por exemplo, a questão da honestidade e educação por parte do gestor. Porque assim, quando nós dissemos que nós temos que ter o espírito de angolanidade, é um gestor também se sentir, ok, confortável em andar no bom asfalto. Ele não vai criar um ambiente de cleptocracia, de corrupção. Uma coisa que até vai prejudicar Assim mesmo. a si mesmo. Okay? Andar num bom asfalto também é uma questão de saúde. Okay? E esse pensamento tem que ser de todos. Trabalhar, por exemplo, no processo de ambientalização é uma questão de saúde. O que deve se cultivar é o espírito de cidadania, até no próprio gestor. Ok? O que acontece é que muitas vezes há gestores que preferem sacrificar a maioria até o seu bem-estar por conta do individualismo. São estes a ser combatidos. Carlos, Tem que ser combatido. O próprio regime. É bonito Não, ver, não, não, por exemplo, o Lubito como está hoje, sabe, sem poeira. É bonito, por exemplo, mas se estende... Olha só, e para ter tomado nada é bonito. Caros convidados, Não é isso. Mas é isso que Não, dá. não Dá a é entender isso. isso. Não é isso. Dá a entender Você isso. é ver a área. Por exemplo, há um projeto É que... você ver a área urbana do Lubito. Sim, não é? sim. Quer dizer, 1 km, 2 km de estrada asfaltadas boas, iluminada. Mas não está bom. Claro que tá bom. Caros convidados, É uma gota não se anda. Mas é alguma coisa que está sendo feita. Depois, não só, assim, se eu pedir só uma coisa. sim, sim. Assim, quero falar aqui Vai mesmo. com dois painelistas Sim. muito mais novos que eu. Sim. Né? Eu, por exemplo, eu sou um indivíduo que, na altura que este país adquiriu a independência, tinha 14 anos. Então, esta coisa que o doutor Neto acabou de falar agora, de cidadania, de patriotismo, não sei o quê, esta foi a conversa que nos venderam em 1965. Então está mal, doutor. Não temos que ser cidadãos? Não, é ver depois de lá para cá o que é que aconteceu. Não, mas não está E bom. muitos Não daqueles- temos que ser Caros cidadãos. convidados, E muitos daqueles estamos mesmo na reta final. levantavam a bandeira do patriotismo. né? Não Do nacionalismo. podemos desvalorizar São os mesmos aspectos que têm depois, mais tarde, fundamento bom para a construção de uma pegaram sociedade para a saudável. corrupção. Não. A conversa está mesmo boa e, claro, e é um tema que não se esgota por aqui. Temos poucos, ou seja, já consumimos o nosso tempo e vamos ter que terminar, mas vamos ouvir das últimas considerações. É isso, Carmen? As considerações dos nossos O tempo convidados, não... de forma muito sucinta, podemos começar. Sim, eu acho que, portanto, qualquer contratação pública tem interesse público e deve ser feita na observância da transparência, da lisura, da imparcialidade, por forma que o interesse do cidadão esteja sempre acima do interesse privado. E quando se tem um Estado onde as leis são práticas e, portanto, são evidentes também, há maior tendência e probabilidade de se desenvolver cada vez mais, que se cultive o espírito de angolanidade quando se for indicado ou nomeado a gestor. Muito obrigado. Muito obrigada, podemos ouvir o artista também. É dizer que, de facto, isto é tudo muito bonito. E são coisas que eu já ouço há mais de 47 anos, mas a prática tem, de facto, me revelado o contrário. E, mais uma vez, só dizer que nós temos que ter em Angola é um Estado forte,
e menos governantes fortes, menos dirigentes fortes. Temos que ter um Estado forte, um Estado verdadeiramente de direito democrático, não é? Em que temos depois de privilegiar também a questão, por exemplo, e não falamos aqui, por exemplo, a questão das autarquias. As autarquias, pensando que não, elas também vão refletir tanto um quanto na questão da própria transparência. Enquanto continuamos a ter as mesmas pessoas a governarem desde 1965 até hoje, a mesma cor partidária, dificilmente eu acredito que Angola poderá dar passos seguros e avançar na questão do combate à corrupção do que aqueles que já têm feito até agora. Bem, podemos ouvir o Dr. Vicente Neto. Sim, pronto, a minha esteira é de complementariedade àquilo que os meus colegas fizeram referência, colegas de painel. Nós estamos num Estado democrático de direito, onde o primado da lei deve ser o baluarte que conduz a administração pública. É preciso que os gestores públicos olhem para este quesito com alguma sensibilidade, de modo a que consigamos atingir os níveis de transparência que auguramos. Um aspecto que eu gostava de deixar em parte, como é que é a vida dos gestores públicos? Porquê? Porque nós falamos muito dos gestores, eventualmente às vezes até queremos estigmatizá-los na perspectiva de serem os corruptos, os maus, mas como é que é o pagamento, por exemplo, do administrador? Como é que é o pagamento do diretor? Como é que é o pagamento daquela pessoa que tem sobre si responsabilidade de gerir volumes e volumes de dinheiro? Também não é a hora de olhar um pouquinho para esses gestores do ponto de vista de salário, do ponto de vista de bem-estar, do ponto de vista de bem-estar, para que essas pessoas tenham de alguma forma também melhores capacidades para desenvolverem as atividades a que estão submetidos. Portanto, há um leque de aspectos que, na minha perspectiva, devem ser responsabilização do Estado, né? E nós, enquanto cidadãos, não podemos parar, né? Temos que fazer o nosso papel, pressionar sempre para que o Estado corresponda às nossas expectativas. Ok, muito bem. Como falamos aqui, que os ouvintes e internautas também participam, o Alberto Catimba escreveu: a contratação pública é um ato normal, assente no conjunto de normas administrativas e é necessário que se obedeça a essas normas para que o ato de contratação pública ocorra com maior transparência pública. João Frederico escreveu que está a acompanhar com a devida atenção o programa e disse que as leis existem, mas na prática nada são sempre, ou seja, nada e são sempre os mesmos, e isto periga muito a vida do pacato cidadão, e nossos juristas são a causa dos problemas deste país. Esta é a opinião de João Frederico. Já o internauta produtor de músicas escreveu: enquanto o governo do MPLA não aprofundar no combate à corrupção, vamos continuar com os mesmos vícios. O Luís Yokoahenda escreveu que está a acompanhar atentamente o programa e tem aí, ou seja, está a acompanhar o programa com a lei número 40/20, lei dos contratos públicos de 23 de dezembro. 41, melhor, está aqui. Obrigado. Muito obrigada aos nossos convidados por terem aceito o convite. E assim, caro ouvinte da Rádio Eclésia 99.7, queremos agradecer a sua companhia e dizer que ficaremos temporariamente afastados uns dos outros, porque esta é a última edição até novas decisões. O Corrupção é Crime teve durante este tempo a realização da organização não governamental Omunga, que contou com o apoio da Miséria, Conferência de Bispos da Alemanha, e trabalharam para si Gabriel Romeu na coordenação, Antônio Mateus e Edvaldo Quitumba na técnica, João Malavinder na supervisão. A transmissão na página do Facebook da Omunga foi feita pelo ativista Paulo Baião, e a apresentação do resumo de atividades da Omunga foi feita pela Emília Ticide. Apresentaram este programa Carmen Maté e Donald Souza. Acompanhem as nossas redes sociais, Omunga no Facebook, no YouTube e outras redes sociais, Carmen Maté e Donald Souza também. Desejamos um bom dia e desejamos uma ótima quinta-feira. É verdade. É verdade. mas já ouvi isso há 47 anos.